Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz, e venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tchururu, 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 tchururu. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. Quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz, e venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em suas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará, estou contigo, tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz, e venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer.
Graça e paz, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor. Que nesse domingo tenhamos desfrutado do seu amor, que até agora Ele tem nos ajudado, nos acompanhado. Vamos ler um Salmo 46, que ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E mais abaixo, nesse salmo, diz, versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nesse domingo, nesse tempo todo que nós estamos um longe do outro, né, presencialmente, que Deus tem nos cuidado, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós estamos com saudade uns dos outros, né? Não vemos a hora de nos encontrarmos novamente para nos abraçar bem forte, falar, né? Enfim, compartilhar o que Deus tem feito por nós, que Ele tem cuidado de nós todos os momentos. E a palavra de Deus nos fala ali: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer a sua vontade em nossas vidas. Que realmente cada um na sua casa possa estar desfrutando desse amor de Deus, possa estar aquietado, possa estar mesmo se entregando, né? A palavra de Deus diz que agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então Deus está cuidando da nossa família, está cuidando de nós, está cuidando, né, lá no futuro. A gente não sabe como vai ser, mas Deus sabe todas as coisas e Ele está nos capacitando, nos moldando, nos trabalhando, para que possamos sair bem melhor de tudo isso. E o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Paz, irmãos. Tudo bem? A pastora está doente, então nós estamos fazendo de maneira diferente agora. Por isso que a gente está gravando assim. O áudio não está tão bom quanto nos outros dias, porque a gente não ligou na mesa de som, a gente está fazendo só o áudio do celular mesmo. Mas eu queria até retratar sobre esse momento, porque se a gente parar para pensar, o louvor ele parte do seu coração, não parte de algo que você está fazendo ao vivo ou gravado, mas é simplesmente um processo para que você possa chegar ao louvor. Porque se a gente parar para pensar, né, os salmos eles são gravados, ou seja, os salmos são escritos. A gente não conhece as melodias. Se tinham melodias nos salmos, por exemplo, se a gente pegar o Salmo 127, né? A gente não sabe como que é a melodia, se tinha melodia, mas nós sabemos que é uma gravação também. Por quê? Porque é uma coisa que ficou gravada e as pessoas até hoje se regozijam através disso. Então, não importa, não se preocupe com letra, não se preocupe com isso. Se preocupe simplesmente de você poder estar entregando seu coração. E nós vamos cantar de maneira mais espontânea. Vamos cantar algumas canções aqui, espontaneamente. E só para finalizar essa parte, eu estava vendo as fotos da igreja. Então eu entrei aqui na igreja em 1993, aqui era em 1996, né? Acredito, no final de 96 para 97. E a gente vendo, né, todas aquelas fotos, não foi todas ainda das que eu acredito que poderiam ter, mas eu tenho certeza que trouxe muitos momentos na nossa mente. E desses momentos também trouxe muitas canções, porque as canções também marcam isso, né? Então, por exemplo, pode ser que você escute: então minha alma canta-te, Senhor. E isso reflete algum momento da sua vida, pode ser até um encontro que você teve. Então, eu vou tentar trazer algumas canções, cânticos, como a irmã Valdira gosta de dizer, corinhos, como era dito antigamente,
desses momentos. Amém? Então vou começar com Se Eu Quiser Adorar a Deus, que me traz também alguns momentos nostálgicos na igreja, momentos de confraternização, momentos de comunhão. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador ali fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos montes, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Jesus é aliança entre você e eu, e hoje Ele nos chama para renovar, que a gente se renova cada dia. Então, independente do que você esteja usando para estar em comunhão com seus irmãos, pessoas que estão usando o aplicativo, que hoje você pode ver as pessoas que estão fazendo culto nos carros, ou todas as formas que as pessoas estão encontrando para fazer, mas que realmente seja um momento de renovar. E eu até que gostaria de falar algo sobre essa canção, e vou estar cantando outra canção depois de Jesus Aliança, que é sobre a canção Recebi um Novo Coração do Pai, que ela fala assim: somos corpo, assim, somos corpo, e tem uma parte que fala sem qualquer falsidade.
E tem coisas que às vezes a gente vai cantar e é até meio perigoso a gente cantar, porque a gente fica pensando assim, será que eu estou cantando uma coisa verdadeira mesmo? E realmente a gente tem que ter verdade, porque a gente sendo irmão, a gente tem que viver sem falsidade, a gente tem que sorrir com os que sorri, chorar com os que choram, assim como diz na Bíblia, amém? Então, eu vou estar cantando essas duas canções, que realmente seja um momento de renovo e que também seja um momento de comunhão. Então, esse cântico, recebi um novo coração do Pai. Eu lembro de um acampamento em 99, onde teve acampamentos juvenis lá em Londrina, e dos jovens. E eu lembro que no dos juvenis, eu tinha 15 anos, nessa parte da música a gente se abraçou, todos ficaram abraçados. E eu lembro que o que estava ministrando falou assim, nossa, que legal, eu nem precisei falar para vocês se abraçarem, vocês estão todos abraçados, que bonito, uma comunhão bonita. E a gente fica pensando, né, porque quando eu tinha 15 anos, eu considero que é criança, né, adolescente, criança. E a gente não tem tanta coisa quando a gente cresce depois. E a gente fica parando para pensar que são coisas tão insignificantes, às vezes fazem que a gente não tenha comunhão, que a gente não tenha esse renovo, que a gente não viva essa aliança. Então, quando a gente esteja cantando essa canção, realmente eu posso falar com você nesse sentido, no sentido de renovo e no sentido de comunhão. Amém? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus, aliança. Jesus é a aliança entre você e Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz
você perceber que como é importante você dizer que alguém é precioso. Então, que através dessa melodia, nós vamos cantar novamente, você realmente possa lembrar de quem realmente é precioso para você. Amém? Precioso és para mim, querido, eu preciso de ti, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então que esse louvor possa fazer algum sentido para você, porque não é tempo da gente pensar em mágoas, não é tempo da gente pensar em nada a não ser comunhão, a não ser paz, a não ser renovo. Então, espero que seja bênção para a sua vida, em nome de Jesus, e que você possa ser abençoado no decorrer desse culto. Cumprimento os irmãos, na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, como já foi dito, a pastora, ela está retirada por uns momentos para ela poder se recompor. Então, nós permanecemos em oração por ela, para ela ter total recuperação, que ela possa logo ministrar a palavra, trazer a sua bênção. Mas no final desse culto eu ainda vou colocar um pedacinho dela para vocês matarem a saudade da pastora, tá bom? Então, amados, nesta noite foi incumbido para o Ministério do Louvor trazer essa mensagem à igreja. A gente sabe que não é uma coisa muito fácil. A gente tem que se ver desenvolvendo habilidades a qual a gente praticamente não conhece. Mas o que eu costumo dizer, e eu sempre dizia para o pessoal mais jovem, que Deus capacita, e isso é fato. Basta a gente colocar a nossa vida à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já aprendi muito sobre isso e cada dia aprendo mais sobre como o Senhor abre as portas para aqueles que querem fazer a sua obra. Amados, nos tempos de hoje nós vivemos uma situação de quase calabouço, não é? Talvez a palavra calabouço é muito forte, mas algumas pessoas, elas sentem dor, elas sentem fraquezas, elas se sentem incapazes, como se fora um calabouço, como se fosse uma jaula em que você não pode fazer absolutamente nada, você não tem para onde ir. E aí a igreja começa a se sentir afetada quando ela vê que ela não pode levar a sua palavra às pessoas, mas Deus abre portas. Essa que nós estamos aqui é uma delas. E muitas coisas acontecem quando a igreja se dobra ao Senhor, em verdade. Então, a grande preocupação que eu pelo menos vejo de toda a igreja, ele está ligado muito à ansiedade, ele está ligado muito à depressão, a tristezas, a dúvidas diversas. Quando até a minha irmã falou para mim: Kenny, traga a palavra, eu já lembrei de uma coisa que eu vivo, que eu vivi e que eu pretendo parar de viver, que é a tal da ansiedade. O detalhe, amados,
que quando a gente busca uma palavra, não é porque a gente está livre dela, mas sim a gente quer aprender, a gente quer encontrar uma solução. Filipenses 4, versículo 6. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento em que nós estamos aqui reunidos, cada um a seu modo, para trazer a Ti, Senhor Deus, as nossas súplicas, as nossas petições, para que nós possamos, Senhor Deus, enxergar ao que Tu queres de nós, ó Pai. Fala conosco através desta palavra, Deus, que nós possamos sentir o Teu toque, sentir o Teu mover, em nome de Jesus. Fala com sua igreja, ó Pai. Eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu até gostaria de falar sobre todo o capítulo 4 de Filipenses. Não queria me reter apenas a esse versículo, porque esse é um capítulo muito rico. Claro, a Bíblia, ela é inteira cheio de informações, de riqueza, de realmente preciosidades, que nos ensina a caminhar dia após dia. Mas eu escolhi justamente essa história do apóstolo Paulo e esse capítulo especificamente dentro do livro de Filipenses, porque ele relata coisas que hoje são muito parecidas com a nossa vida, que estamos vivendo hoje em dia. Então, no contexto desse livro de Filipenses, Paulo escreveu essa carta durante a sua prisão. E durante toda as suas viagens, ele sempre foi perseguido. Se você pegar o livro de Atos, em Atos 16, 23, tem a primeira prisão dele em Filipos. Em 21:32, Atos 21:32, ele tem a segunda prisão dele em Jerusalém. Em Atos 23, ele tem a terceira prisão dele em Cesareia. E por fim, a prisão dele em Roma, no Atos 28:20. Amados, Paulo foi sempre perseguido, ele sempre teve que se justificar. Inclusive a prisão dele em Roma é um pedido que ele fez a César, porque ele queria se defender, e só lá ele conseguiria se defender. Então ele saiu da prisão de Cesareia, pediu a César: me prende aí em Roma, me leva até Roma para que eu possa ser julgado, mas eu possa me defender. E assim ele sai de Cesareia, ele entra num barco, ele chega até a naufragar, quase naufragar. Ele acaba chegando na ilha de Malta, conhece ali muitas pessoas, mas ele fala: não, meu destino é Roma, porque eu quero me defender diante do meu povo. O detalhe é que quando ele chegou lá em Roma, ele ficou em sua residência, ele não ficou preso num local qualquer. Ele ficou preso na sua casa, junto com o oficial de Roma. E ele teve que se manter em Roma. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre como ele se manteve ali. Mas ali ele escreveu, em meio a uma prisão domiciliar, essa carta a Filipos. Alguma coisa meio parecida com o que a gente vive hoje. O detalhe, amado, é que ele não esmoreceu. Pelo contrário,
ele mostrou cada vez mais alegria. Então, Paulo, ele era uma pessoa, ao meu entender, quando a gente lê um pouco dos textos bíblicos escritos por ele, a gente vê que ele era uma pessoa meio melancólica. Ele não era uma pessoa alegre, extrovertida, animada o tempo todo. Ele sabia do que ele tinha que fazer. Ele tinha uma missão. Ele estava focado naquilo que ele precisava fazer. Mas ele chega a relatar que viver é em Cristo, morrer é lucro. Depois ele fala ainda: tenho o desejo de partir, o que é incomparavelmente melhor. Ele queria morrer mesmo. Ele tinha uma melancolia tanto, ele era tão melancólico, que para ele a morte era lucro. E não é. Não está errado, obviamente, Paulo, com certeza. Era melhor. Porque as perseguições que ele tinha, ou a vida que ele tinha, prisão, não podia sair para lugar nenhum, né? Ele passou anos preso. Mas ele sabia que ele tinha uma missão. E ele tinha uma intimidade muito grande com essa igreja em Filipenses. Ele escreve a carta de Filipenses como ele se estivesse escrevendo para um amigo. Que foi porque a igreja foi fundada, inclusive, por ele. E então ele começa a escrever, falando, exortando a igreja, falando da alegria cristã, falando dos falsos profetas, falando da soberana vocação. Enfim, ele começa a falar bastante coisas para a igreja, para animá-la. Mas aí ele chega no capítulo 4, ele abre o seu coração. Ele fala como se estivesse falando com um amigo íntimo. Então, no capítulo 4, no versículo 1, ele fala assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa, sim, amados. Permanecei deste modo firme no Senhor. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Eu quero parar aqui rapidamente, falar sobre Sintique e Evódia, porque elas tinham opiniões divergentes. Está claramente aqui que Paulo fala para eles assim: irmãos, vamos pensar de forma igual. Você não fala isso para qualquer pessoa, você não coloca o nome da pessoa na carta que você está endereçando a um grupo de pessoas, se você não tiver a certeza de que aquelas pessoas vão receber aquilo com alegria. E ele foi assim, íntimo. E ele pediu para elas, justamente porque está claramente aqui dizendo, né, que eles estiveram juntos com Paulo durante o início da igreja em Filipos. Ele continua, no versículo 3: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, aquilo que eu falei. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aí ele vai começar a falar sobre alegria. Então ele começa a falar aqui em Filipenses 4, versículo 4: alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele não fala uma vez, ele fala duas. E quando ele fala duas, é como se ele estivesse pegando. Imagine Paulo assim, olhando a pessoa, cabeça baixa, triste. Então ele pega a pessoa assim, fala assim: alegrai-vos no Senhor.
Aí ele ergue a cabeça, que a pessoa olha nos olhos dele e ele fala: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Porque esse é o desejo. Perto está o Senhor. Voltando um pouquinho. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. Então ele falava assim: alegrai-vos, mulher. Alegrai-vos, homem. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Paulo falando, não andeis ansiosos, né? Imagine uma pessoa presa. Será que Paulo não tinha uma certa ansiedade de querer sair dali e querer pregar para multidões, querer falar do Evangelho? Será que ele não tinha vontade de falar de Cristo? Se ele, com todos os problemas enfrentados, inclusive uma prisão domiciliar, algo que nós mesmos estamos passando e sentindo, se ele tem motivos para se alegrar, se ele orienta a igreja, se ele com tamanho deleite, com tamanha alegria, porque nós, como igreja, sentimos muitas vezes dificuldades em demonstrar esse júbilo. O que fazemos de errado? Seriam os anseios, a depressão causada pelas necessidades que supostamente sentimos? Ou seriam as paixões que não temos desfrutado nessa vida? Então, veio para mim em mente aquele versículo: portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças, que é o versículo inicial. E essa primeira demonstração que tem nesse versículo é justamente: não andeis ansiosos. A ansiedade hoje, ela é apontada como uma das principais, se não a principal, transtorno emocional que inclusive os brasileiros sofrem. Segundo o estudo da OMS, aproximadamente 18,6 milhões de pessoas hoje sofrem com ansiedade, que isso é quase 10% da população brasileira. E creia que isso não é de hoje. Essas ansiedades não é de hoje. Pessoas ansiosas sempre existiram, mas hoje ela está cada vez mais no ser humano, cada vez mais disseminadas por tanta necessidade que a gente tem, e a gente quer resolver aquilo da forma mais rápida possível, e às vezes não consegue nem sair do lugar. Nas primeiras vezes em que uma pessoa tem ansiedade, ela não sabe o que está acontecendo com ela, normalmente essa pessoa ela bloqueia, ela não sabe o que ela vai fazer, ela não consegue fazer, ela não sai do lugar, ela patina, ou às vezes nem faz, nem consegue mexer a mão. É como se uma pessoa tivesse de frente para o computador e travada, não consegue sair do lugar. E aí ela fica olhando: meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que terminar. Ansiedade. É o chefe cobrando, marido, esposa, filho, chamando, coisas que você tem que correr para pagar, contatos que você tem que fazer, e-mails que você precisa mandar. E isso tudo, esse acúmulo de coisas, em que você tenta resolver tudo e não consegue, essa ansiedade de resolver as coisas e não consegue, te gera transtornos, dificuldades. Paulo quer que antes que venha a ansiedade, a gente levante a cabeça e peça com súplica a Deus: ajuda-me, Senhor, ajuda o seu filho, ajuda
a sua filha. Se você está ansioso porque você quer comprar algo, se você está ansioso porque você precisa gastar, você tem que chegar assim para Deus e falar: Senhor, se for da sua vontade, me dê. Mas eu já sou grato por tudo aquilo que eu tenho. E é tão difícil as pessoas chegarem e falarem: Pai, eu sou grato pela tudo que eu tenho. Que a pessoa começa a falar assim: mas eu não posso ter o direito de querer, eu não posso ter o direito de dar um passo a mais, de crescer. Claro que você tem, mas a vontade do Senhor tem que ser prevalecida. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, todas as suas necessidades, as demais coisas são tudo aquilo que você precisa, serão acrescentadas. As pessoas que são consumistas, elas têm muita ansiedade. Eles querem voltar a comer em lugares diferentes, ir a lugares mais divertidos. Eles querem um carro novo, um emprego melhor. Mas a gente tem que estar disposto a falar: Pai, eu quero, mas se o Senhor não me der, eu agradeço por tudo aquilo que eu tenho. E isso sim é dar graça. O texto bíblico ele vai seguir ainda. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em Efésios 4, versículo 7. Amados, quando você coloca tudo nas mãos do Senhor, quando você se deleita no Senhor, o Senhor te trará a paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento não é simplesmente um descansar, não é simplesmente repousar. A paz que excede o entendimento é aquilo que você nem imagina. Por isso que ele excede o entendimento. É uma paz que você nunca sentiu. É uma paz que vem de Deus, onde Ele joga sobre você o Espírito Santo e te coloca diante dele a paz. A paz que excede o entendimento, ela não é uma paz passageira. Ela é permanente, sobre corpo e mente. Em Provérbios 27, 1 diz: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. Então toda angústia e dores são meramente suposições sobre o que há de vir. Suposições. Não está amparado na certeza, porque ninguém sabe do dia de amanhã. A nossa visão ela é muito limitada e ela se resume apenas às consequências dos atos. E ela está muito aquém de saber o destino que o amanhã vai te trazer. Esse destino só Deus sabe. Mateus 2, 25 a 26 diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quando o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que heis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenem em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Quantas vezes paramos para contemplar as aves do céu, né? Só que a gente não contempla as aves do céu como criados do Senhor, aqueles que foram criados pelo Senhor. A gente contempla como criaturas, porque a ave ela é amparada, ou não só a ave, como todos os seres vivos, eles são amparados por Deus.
e todo o suprimento que eles precisam, o Senhor fornece. Voltando ao texto de Filipenses, para encerrar agora, porque é os dois últimos versículos de Filipenses, versículo 8 e versículo 9 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste em mim, Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Para mim, tudo isso que Paulo fala se remete a não se envolver com paixões do mundo. Veja bem, amados, a palavra paixão vem do grego patos, que é a raiz da palavra patologia, que carrega consigo a patologia, ela carrega consigo doenças, né? E afecções, ou seja, aquilo que afeta as pessoas. Aquele filme que nós vimos sobre paixões de Cristo, não é porque Jesus estava apaixonado, mas sim tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que o afetou durante a sua jornada. É aquilo que fala aquele filme. Tem um pensador chamado, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas o Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre um livro intitulado Viver em Paz para Morrer em Paz. E ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Paixão é transtorno. Paixão agride. A paixão é a suprema negação do óbvio. Sabe o que é a suprema negação do óbvio? Tá claro que ele vai se dar mal. Mas não vou me dar mal não. Tá se negando. Você se envolve com algo. Você se apaixona por algo. E a paixão, ele é um transtorno que te agride. E nesses dois versículos, o 8 e o 9, ele está falando justamente o contrário das paixões. O contrário daquilo que não se deve seguir. Ou seja, aquilo que tem que ser seguido. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vírgula. Grifo meu. Fugir das paixões. Inclusive, essa é uma frase que Paulo dá a Timóteo. Essa é uma orientação que Paulo também deu a Timóteo. Em 2 Timóteo 2,22. Fugir das paixões. Vivei de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que não te agride. Vivei daquilo que é agradável e perfeito para ti. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso pratica. E o Deus da paz será convosco. É assim que nós devemos andar, a enxergar as coisas boas desse mundo e praticar aquilo que o Senhor pede que pratiquemos. Pratiquemos o amor, pratiquemos o companheirismo, pratiquemos a bondade, pratiquemos a pregação, pratiquemos o louvor, pratiquemos a oração. Já falei oração? Praticar aquilo que é bom e fugir das paixões desse mundo, porque elas são terrenas e passageiras. Ela simplesmente se dissolve. Quando você termina de, digamos assim, praticar a tua paixão, você quer praticar outra paixão. A paixão, ela é viciante, ela é cega e ela te tira totalmente do teu norte.
Então, amados, eu quero concluir aqui, dizendo que aquele que busca a paz, que excede todo o entendimento, como diz no versículo 7, deve fugir das paixões e descansar no Senhor, deixar as ansiedades na cruz, se concentrar no alvo que é Cristo, deixar cair sobre Ele todas as nossas ansiedades e se manter firme em Sua palavra, meditando de dia e de noite. Nossa mente é limitada. Nesse mundo cheio de informação e necessidades, acabamos nos deparando com as dores que só o Senhor pode nos curar, amados. As nossas fraquezas intelectuais, o nosso desgaste emocional só submergirá se olharmos para o alto. Amém? Vamos orar, amados. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. E que nós possamos realmente olhar para Ti, ó Deus. E que nós possamos sentir de Ti, ó Pai, tudo aquilo que Tu queres para a nossa vida, Pai. Que nós consigamos enxergar as boas coisas desse mundo. E reter aquilo que é bom. E sentir da paz que vem de Ti, ó Pai. Que nós possamos fugir das paixões, que nós possamos deixar as ansiedades para trás, que nós possamos descansar em Ti, dia após dia. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada casa, trazer às pessoas essa mensagem de conforto, sabendo que o Senhor é um Deus que está perto e não está longe, ó Pai. Sê conosco, ó Deus. Ser com a Sua igreja, para que nós possamos enfrentar todas essas dificuldades, ó Pai. Que se formos para permanecer mais em casa, permanecer mais afastado, permanecer em isolamento, que seja feita a Tua vontade, mas que principalmente, ó Pai, que a Tua igreja permaneça firme, que a Tua igreja permaneça trazendo a mensagem, que a Tua igreja permaneça Te louvando e Te engrandecendo. Nós Te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor, e Tu continuará a nos ajudar. Mais uma vez eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos para os nossos avisos, né, da semana. No próximo domingo estaremos fazendo a ceia, né, do Senhor. A pastora estará já boa, né, e estará ministrando a ceia. Então você que vai participar, prepare o seu suco, prepare o seu pãozinho. Se você não tiver o suco, pode ser água mesmo, mas esteja participando da ceia do Senhor. Outro aviso, nós estamos fazendo a leitura, né, da Bíblia, junto com a pastora, junto com os membros da igreja. Para esse mês, teremos a carta de 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Então, você que tem lido, ou você que ainda não leu, que não participou ainda dessa leitura junto com o grupo, que você possa estar começando agora, né? São poucos capítulos que dá para a gente conseguir ficar em dia com a leitura da Bíblia. E agora vamos estar orando, né? Pelo caderno de oração, pelos pedidos. Você que tem um pedido aí, coloque diante de Deus. Deus sabe tudo que está lá escrito, eu não vou lembrar de tudo, mas vamos estar orando pela nossa pátria, das eleições que vamos ter. Agradecer a Deus pela recuperação da pastora e da Maíse. Graças a Deus, Deus colocou sua mão curadora e não deu nada, não tem Covid nenhum. Graças a Deus, Deus está agindo no meio do seu povo. Então feche os seus olhos, vamos levar a Deus uma oração, pedindo a Deus pelo caderno de oração, por tudo que você nesse momento coloca diante de Deus.
Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Pai, te agradecendo, Senhor, pelo Teu povo, Pai, pelo Teu povo reunido nessa hora, Pai, em todos os lugares, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, pelo caderno de oração, por cada pedido, Pai, de cura, Pai, de problemas, Pai, de resoluções de problemas, Pai, tudo aquilo, Pai, que as pessoas sem pedido têm colocado diante de Ti, Senhor. Senhor, contempla, Senhor, a cada lar, Senhor, nesse momento, Pai. Ó, Senhor, visita cada família, Pai. Visita cada membro, Senhor, da nossa igreja, Pai. Ó, Senhor, coloca as Tuas mãos de poder, Senhor, sobre a nossa pátria, Pai. Sobre o nosso presidente, Pai, da sabedoria, Pai, da Tua bênção, Pai. Sobre cada ministério, Pai, cada ministro, Senhor, cada governador, Pai, cada vereador, Senhor, cada prefeito, Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre as eleições que vamos ter, Pai. Que a pessoa que o Senhor quiser, Pai, que seja colocado lá, Senhor. Senhor, eu sei que Tu estás, Senhor, no comando de cada coisa, Pai. Eu sei que o Senhor está na frente, Pai, e que a Tua vontade é soberana, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, também a vida da pastora, Senhor, que tem estado na frente, Pai, tem socorrido muitas pessoas que precisam, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, pela recuperação dela, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou Tuas mãos de poder, Pai, sobre ela, sobre a Maíse, Pai, sobre a família dela, Senhor. Senhor, eu coloco, Senhor, cada vizinho da nossa igreja, Pai. Ô, Senhor, cada pessoa, Senhor, que precisa da Tua cura, Pai. Precisa, Senhor, da Tua provisão, Pai. Precisa de Ti, Senhor. Eu coloco diante de Ti o Ministério de Música, Pai, que está junto com a pastora à frente, Senhor, da Tua igreja, Pai. Senhor, cada pessoa, Pai, que professa o Teu nome, Pai, que precisa de Ti nesse momento, Pai. Põe em Tuas mãos de poder, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo permaneça conosco e com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Senhor, Tu tens sido meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porque a cada dia, Senhor, sinto a Tua presença e a Tua proteção em minha vida. Amém. Desculpe, Senhor, quando às vezes me esqueço de Ti, mas peço, por favor, não se afaste de mim, pois sem Ti eu não sou nada, sem Tua luz sou uma chama apagada. Preciso do Teu viver, minha vida. Amém. Muito embora, Senhor, eu me afaste de Ti, não te esqueço
Senhor.